Você vai mesmo passar o Natal aqui, sozinho desse jeito? A pergunta atravessou o ar como uma rajada fria de vento numa noite chuvosa de verão. Larissa Prado ainda segurava um pano de prato, parada na entrada do imenso salão, com o casaco de inverno já surrado pendurado sobre o braço. Seu turno tinha terminado havia pouco. Os outros funcionários já haviam ido embora, e ela estava completamente pronta para sair. Mas alguma coisa inexplicável a fez parar. Do outro lado do cômodo, diante dos janelões que iam do chão ao teto daquela cobertura enorme nos jardins, estava Rafael Castro, o homem mais rico, e de algum jeito o mais solitário, que ela já conhecera. De costas para ela, vestindo um terno impecavelmente cortado e segurando uma taça de cristal com um vinho caríssimo, ele parecia mais uma peça daquele mobiliário frio e silencioso do que um ser humano de carne e osso. Rafael girava lentamente o vinho na taça, observando em silêncio o reflexo vibrante das luzes de São Paulo dançando no líquido vermelho escuro. Aparentemente sim, respondeu, sem sequer se virar para encará-la, a voz completamente desprovida de qualquer calor ou espírito natalino. Isso é um problema para você, senhorita Prado. Larissa arqueou as sobrancelhas, mantendo uma postura notavelmente firme e segura, apesar do abismo social entre os dois. Não é problema nenhum para mim, mas certamente parece ser um problema enorme para o senhor, declarou, sem recuar um centímetro. Ele finalmente se virou, seu olhar afiado e calculista colidindo na hora com o tom leve e despreocupado dela. Claramente não estava acostumado a tamanha franqueza vinda de alguém do seu quadro de funcionários. Eu não preciso da companhia de ninguém para brindar a data, disse Rafael secamente, tomando outro gole deliberado do vinho envelhecido. Tenho absolutamente tudo o que poderia precisar bem aqui. O senhor tem mesmo tudo? Perguntou Larissa, olhando ao redor daquele cômodo cavernoso e impecável. Porque, sinceramente, esse silêncio pesado parece estar engolindo o senhor inteiro. Rafael franziu a testa, pego completamente de surpresa pela ousadia dela, já que ninguém jamais falava com ele daquela forma. Nem seus funcionários, nem seus sócios mais implacáveis. Larissa respirou fundo, ajustou a alça da sua bolsa modesta e falou com uma sinceridade simples e sem filtros. Eu vou para casa jantar com a minha família na Penha, que não fica tão longe daqui. Se quiser vir junto, ainda dá tempo. O silêncio que se seguiu ao convite foi quase sufocante. Rafael ergueu uma única sobrancelha, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ouvir da própria diarista. Você está mesmo me convidando para jantar? É exatamente isso que estou fazendo, ela respondeu, dando de ombros de forma casual, como se fosse a coisa mais normal do mundo. O Natal é para ser passado com gente viva, que respira, não com taças de cristal frias e salões vazios que só ecoam. A resposta pegou Rafael completamente desprevenido, já que ninguém jamais lhe oferecera nada sem esperar um favor enorme em troca, sem segundas intenções ou bajulação sem fim, apenas um convite puro e humano. Ainda assim, ele se agarrou desesperadamente ao seu sarcasmo de sempre, perguntando se ela convidava todos os seus patrões para jantar, ou só os que pareciam patéticos o suficiente para precisar disso. O sorriso dela foi extremamente caloroso, sem nenhum traço de arrogância, pena ou julgamento. Então, o senhor vem ou não? Ele respirou fundo, tentando com todas as forças manter a compostura rígida e os limites profissionais. Senhorita Prado, eu agradeço sinceramente o gesto gentil, mas não é exatamente apropriado que socializemos fora do horário de trabalho. E comer completamente sozinho numa sala de jantar do tamanho de um estádio de futebol é apropriado? Ela retrucou, soltando uma risada suave e melodiosa que encheu o cômodo silencioso. Vamos lá, senhor Castro. Não tem absolutamente nada de errado em ser uma pessoa normal de vez em quando. A ousadia dela o desequilibrou completamente, fazendo-o baixar os olhos para o vinho, percebendo que todo mundo lá fora estava celebrando enquanto ele não tinha absolutamente ninguém. O jantar é às 8 da noite, e vamos ter um peru assado enorme e delicioso, com todos os acompanhamentos tradicionais, disse Larissa, tirando as chaves do carro do bolso do casaco. Se mudar de ideia, é a Casa Amarela na esquina da Rua das Palmeiras, na Penha. Impossível não ver, porque tem uma guirlanda terrivelmente torta pendurada na porta da frente. Ela deu um aceno gentil
e entrou no elevador privativo, deixando suas palavras ecoarem naquela sala de estar vasta e vazia. Rafael ficou completamente paralisado, enquanto as pesadas portas de metal se fechavam, separando-o do único calor genuíno que sentira o dia inteiro. Passaram-se 10 minutos, depois 15, e o silêncio absoluto da cobertura começou a zombar dele sem piedade. Ele se sentou na poltrona de couro caríssima, tomou outro gole lento de vinho e tentou desesperadamente se convencer de que estava perfeitamente bem sozinho. Mas o rosto sorridente de Larissa e aqueles olhos brilhantes e sinceros continuavam voltando aos seus pensamentos. O Natal é para estar com as pessoas, sussurrou para si mesmo, sentindo o peso esmagador de sua existência isolada pressionar o peito. Exatamente às 7h45 da noite, ele pousou o copo com decisão, pegou o casaco pesado de inverno e foi direto para a garagem subterrânea. Isso é uma loucura completa, resmungou ao ligar o motor do seu carro esportivo de luxo, enfrentando o trânsito pesado de véspera de feriado. O GPS o levou direto a um bairro simples e operário na zona leste de São Paulo, afastando-o do seu mundo de luxo e aproximando-o de algo real. Ao estacionar o veículo reluzente, ele encarou a casa modesta de cortinas brancas, uma árvore de papel iluminada na janela e o som abafado de crianças rindo alegremente lá dentro. Hesitou, sentindo que um homem da sua posição não pertencia a um lugar tão humilde, mas sua curiosidade avassaladora acabou vencendo o orgulho teimoso. Bateu na porta de madeira, ouviu passos apressados antes que ela se abrisse, revelando Larissa, vestindo um avental florido colorido, o cabelo solto e um brilho intenso nos olhos que o desarmou instantaneamente. «Senhor Castro», disse ela, a voz cheia de surpresa genuína e um sorriso largo e acolhedor. «Eu sabia que o senhor não ia resistir ao meu peru assado. Entra antes que você congele», insistiu, puxando-o para o calor caótico e maravilhoso da sua casa, onde ele finalmente percebeu o quanto estava errado sobre estar sozinho. Na manhã seguinte, Rafael acordou piscando em completa confusão, tentando lembrar exatamente onde estava e por que o teto parecia tão desconhecido. O sofá gasto em que estava deitado era pequeno demais para seu porte alto, e havia um cheiro rico e reconfortante de café, passando que definitivamente não vinha de sua máquina de expresso italiana de última geração. Então as lembranças vívidas voltaram em cheio. Ela estava na sala de Larissa, tendo passado a noite inteira rindo, comendo e vivendo o tipo de calor genuíno que não sentia havia décadas. «Bom dia, senhor executivo», Larissa gritou animadamente da cozinha minúscula, provocando-o por ter sobrevivido a uma noite inteira num sofá feito para gente normal do dia a dia. Rafael riu, passando a mão pelo cabelo bagunçado, admitindo que, apesar de ter sobrevivido, suas costas poderiam seriamente considerar processar o móvel dela. «Você dormiu feito um bebê e eu escutei nitidamente você roncando através da parede». Ela provocou brincalhona, entregando-lhe uma caneca fumegante enquanto usava um avental engraçado, cheio de gatinhos de desenho animado. «Eu absolutamente não ronco», Rafael respondeu, fingindo profunda ofensa, ao que ela riu calorosamente e garantiu que era um ronco muito aristocrático e digno, perfeito para um magnata corporativo. Ela serviu a ele uma fatia generosa de bolo de canela ainda morno, explicando que, na casa animada dela, a celebração de Natal não terminava magicamente à meia-noite, mas continuava direto pela manhã com doces. Sentados frente a frente à pequena mesa de madeira, Rafael se pegou abrindo-se naturalmente sobre sua vida previsível e solitária. Um raro momento de vulnerabilidade para o bilionário, sempre blindado. Em troca, Larissa compartilhou seu sonho profundo e persistente de abrir um café aconchegante de bairro. Um lugar simples onde as pessoas pudessem se reunir, conversar e se sentir completamente em casa. Ela confessou seu medo persistente de fracassar e de ouvir todo mundo dizer, «Eu avisei». Uma vulnerabilidade que tocou fundo no coração blindado de Rafael, fazendo-o perceber que compartilhavam medos parecidos de inadequação. Aquele momento tranquilo e significativo foi abruptamente interrompido pelo toque insistente do celular de Rafael, mostrando 22 chamadas perdidas de seu sócio desesperado, Guilherme Cardoso.
O mundo corporativo não espera por ninguém. Rafael suspirou pesadamente, levantando-se com relutância para ir embora, mas prometendo considerar seriamente ajudá-la com seu ambicioso projeto do café. Voltar ao seu imponente escritório de vidro no centro de São Paulo pareceu entrar num freezer, especialmente quando Guilherme lhe entregou uma pilha enorme de relatórios desastrosos sobre uma fusão corporativa em risco. O contraste gritante entre a casa calorosa e cheia de risadas na penha e o ambiente frio e calculista da sala de reuniões fez Rafael questionar, pela primeira vez, se seu vasto império realmente valia tanto isolamento. Nos 4 dias agoniantes seguintes, Rafael ficou sentado rigidamente atrás de sua escrivaninha de mogno, completamente incapaz de se concentrar nas planilhas, a mente constantemente voltando para uma cozinha minúscula e um sorriso contagiante e luminoso. Incapaz de sacudir a lembrança persistente daquele calor, Rafael finalmente mandou uma mensagem convidando Larissa para um almoço profissional de agradecimento, num lugar escolhido por ela, na esperança de aproximar os dois mundos. Ela aceitou quase na hora, impondo apenas que o restaurante não fosse exageradamente caro, o que levou Rafael a escolher um bistrô de padrão médio no centro, agradável mas sem pretensão. Larissa chegou pontualmente, vestindo uma blusa branca simples, calça jeans e uma bolsa de tecido feita à mão, destacando-se vividamente em meio ao mar monótono de terno cinza. Ela leu o cardápio empolgada, comparando em voz alta um vinho envelhecido caríssimo a suco de uva fermentado supervalorizado, completamente indiferente aos clientes ricos cochichando nas mesas vizinhas. Rafael a observava fascinado, percebendo que a ausência completa de filtros e máscaras sociais dela era a coisa mais refrescante que encontrara em toda a sua vida adulta. "Você é simplesmente inacreditável", disse ele rindo com gosto, enquanto ela apontava o garfo para ele e declarava orgulhosamente que era uma ótima influência sobre sua personalidade antes arrogante. Bem quando o clima entre os dois alcançou um ritmo perfeitamente confortável, uma voz afiada e conhecida cortou o ar, congelando instantaneamente o sangue quente nas veias de Rafael. Vanessa Andrade, sua ex-namorada elegante e extremamente venenosa, parou junto à mesa, olhando para Larissa com uma expressão de desdém calculado e puro desprezo. "Que projetinho de caridade fascinante você arrumou dessa vez, Rafael?" Vanessa provocou com escárnio, os olhos frios varrendo as roupas modestas de Larissa, como quem examina um objeto descartado na calçada. Larissa sentiu o rosto esquentar de repente, mas manteve o queixo erguido, recusando-se a deixar aquela mulher rica e amarga intimidá-la no meio de um salão lotado. "Você está insinuando que eu sou só um passatempo temporário para ele?" perguntou Larissa, a voz notavelmente firme, mas carregada de um tom perigoso que Vanessa escolheu ignorar completamente. Vanessa riu cruelmente, inclinando-se para perguntar se Larissa fazia ideia de quanto Rafael ganhava num único ano, ou que ele provavelmente poderia comprar o prédio inteiro do apartamento dela só com o troco. Rafael se levantou imediatamente para exigir que Vanessa os deixasse em paz. Mas Larissa foi mais rápida, tirando a carteira modesta da bolsa artesanal e jogando algumas notas sobre a mesa. "Eu tenho a minha própria dignidade, coisa que claramente você não conhece", declarou Larissa com firmeza, virando os olhos em chamas para Rafael, que estava paralisado de choque. "Obrigada pelo almoço profissional, Sr. Castro. Foi extremamente esclarecedor", disse com sarcasmo, antes de dar meia volta e sair pela porta do restaurante. Rafael tentou desesperadamente segurar o braço dela para detê-la, mas ela se soltou com força, deixando-o parado ali, completamente impotente, enquanto Vanessa sorria com profunda satisfação maliciosa. "Saia da minha frente agora mesmo", Rafael exigiu, a voz caindo num sussurro aterrorizantemente frio, percebendo que acabara de perder a pessoa mais genuína que já conhecera. 4 dias longos e angustiantes se passaram desde o almoço desastroso, e Rafael sentia o peso pesado de seus erros, pressionando-o cada vez mais forte a cada hora. Ele tinha ligado para o celular dela mais de uma dúzia de vezes e enviado inúmeras mensagens sinceras, mas cada tentativa era recebida com um silêncio ensurdecedor. Incapaz de suportar a distância agoniante por mais tempo,
Rafael finalmente dirigiu até o bairro tranquilo dela debaixo de uma chuva torrencial, segurando um buquê de margaridas brancas que tinha ficado terrivelmente amassado durante a viagem apressada. Ficou parado na varanda dela, completamente encharcado pela chuva implacável, recusando-se a se abrigar no carro até que ela finalmente reconhecesse sua presença e abrisse a pesada porta de madeira. Quando Larissa finalmente entreabriu a porta, deparou-se com a cena patética do bilionário parado em poças d'água, o paletó caríssimo arruinado e o cabelo colado na testa. "Eu não vou deixar você entrar na minha casa de jeito nenhum", declarou ela com firmeza, os braços cruzados defensivamente, ainda profundamente magoada por ele ter congelado, em vez de defendê-la do ataque cruel de Vanessa. Rafael se recusou a se mover 1 centímetro sequer, insistindo que ficaria parado na chuva gelada a noite inteira, se fosse preciso para provar o quanto estava arrependido. 20 minutos angustiantes se passaram, a chuva caindo cada vez mais forte, até que Larissa revirou os olhos, soltou um suspiro profundamente frustrado e finalmente o puxou para dentro antes que ele pegasse uma pneumonia grave. Dentro do corredor aquecido, um Rafael tremendo ofereceu a ela o buquê arruinado de margaridas, pedindo desculpas profusamente e explicando a amargura profunda que alimentava o comportamento cruel de Vanessa. Confessou que jamais esperava que alguém a atacasse de forma tão violenta e que sua hesitação nascera de puro choque, não de falta de respeito pelo imenso valor dela. "Eu senti sua falta terrivelmente, Larissa", admitiu, a voz caindo num sussurro vulnerável, explicando que sua vida tinha ficado completamente vazia e sem sentido desde o momento em que ela saíra do restaurante. A postura defensiva de Larissa foi derretendo lentamente ao ver a honestidade crua nos olhos dele, aceitando as flores maltratadas e finalmente concordando em perdoar sua hesitação tola. Bem quando uma paz tentativa se instalava confortavelmente entre os dois, o celular de Rafael quebrou o momento silencioso, mostrando uma chamada urgente de seu sócio desesperado, Guilherme. Rafael atendeu, apenas para ouvir a notícia aterrorizante de que seu pai autoritário, Ricardo Castro, tinha voltado inesperadamente de sua longa viagem ao exterior e estava, naquele exato momento, causando um estrago na sede da empresa. "Ele está absolutamente furioso", avisou Guilherme em tom abafado, explicando que Vanessa tinha ligado maliciosamente para Ricardo para relatar o relacionamento extremamente inapropriado de Rafael com uma funcionária da equipe de limpeza. Rafael sentiu o estômago despencar, pedindo desculpas apressadas a Larissa antes de sair correndo de volta para a noite tempestuosa, sabendo que um confronto enorme com o pai era absolutamente inevitável. Quando Rafael chegou à imponente sede de vidro, encontrou Ricardo sentado de forma ameaçadora atrás da grande escrivaninha de mogno, projetando uma aura de autoridade absoluta e profunda decepção. "Eu construí esse império enorme sobre disciplina e reputação impecável", começou Ricardo friamente, encarando o filho, "e não vou permitir que você o coloque em risco se envolvendo com a funcionária da faxina." O sangue de Rafael ferveu de raiva intensa, defendendo o caráter, a inteligência e o imenso valor de Larissa, recusando-se a deixar o pai falar dela como se fosse um objeto descartável e sem sentido. Ricardo permaneceu completamente inflexível, dando um ultimato final e devastador. Rafael deveria cortar todos os laços pessoais e profissionais com Larissa imediatamente, ou perderia seu cargo, sua herança e seu futuro na empresa por completo. Enquanto Rafael travava uma batalha perdida na sala de reuniões, Camila, a leal secretária corporativa, se aproximou de Larissa durante seu turno noturno de limpeza com uma expressão de profunda tristeza no rosto. Camila explicou gentilmente que Ricardo Castro tinha pedido especificamente para revisar o contrato de trabalho de Larissa, insinuando fortemente que uma demissão era iminente e totalmente inevitável. Larissa sentiu seu mundo inteiro desmoronar, percebendo instantaneamente que era o cordeiro sacrificial numa guerra corporativa brutal, e que o pai de Rafael não pouparia esforços para eliminá-la de suas vidas. Recusando-se a deixar Rafael perder o legado que passara a vida inteira construindo, Larissa tomou a decisão mais agonizante de sua vida, escolhendo se afastar para proteger o homem que amava.
Ela empacotou silenciosamente seus materiais modestos de limpeza pela última vez, deixando a cobertura luxuosa impecavelmente arrumada, exatamente como estava no dia em que se conheceram. Antes de partir, deixou uma curta e dilacerante carta de demissão sobre a mesa dele, explicando que vinham de mundos completamente diferentes e que era melhor terminar tudo antes que alguém se machucasse de verdade. Rafael encontrou a carta horas depois, as palavras cravando como punhais no peito. Percebendo que estava totalmente impotente para impedi-la de se sacrificar em seu benefício. Enquanto Larissa dirigia seu carro velho para fora da cidade iluminada e de volta à penha, uma lágrima teimosa escapou de seu olho, lamentando o romance lindo e inesperado que tinha terminado cedo demais. 7 dias agonizantes se arrastaram, parecendo mais 7 longos anos para Rafael, que se via meramente existindo num mundo cinzento, completamente desprovido de cor ou alegria. Ele seguia com a rotina no escritório corporativo, participando de reuniões de alto risco e revisando projeções financeiras intermináveis, mas sua mente permanecia inteiramente tomada pela lembrança persistente do sorriso luminoso de Larissa. A grande cobertura em São Paulo parecia mais uma prisão luxuosa do que um lar, completamente carente do cheiro maravilhoso de bolo de canela e do som alegre da risada solta dela ecoando pelos corredores. Guilherme notou a profunda tristeza do sócio, tentando distraí-lo com novas aquisições de negócios, mas Rafael percebeu que seu vasto império corporativo não significava absolutamente nada se não tivesse ninguém com quem compartilhá-lo. Desesperado para escapar do silêncio sufocante de seu apartamento numa tarde de sábado com brisa leve, Rafael dirigiu sem rumo até se ver perambulando por uma animada feira de rua na Penha. A atmosfera vibrante estava cheia do aroma delicioso de castanhas assadas, músicos locais tocando melodias animadas e famílias felizes caminhando juntas, criando uma bela cena de verdadeira comunidade. Enquanto passava pelas barraquinhas coloridas, seu coração deu um salto quando avistou um rosto radiante e familiar atrás de uma pequena mesa de madeira decorada. Era Larissa, vestindo um avental vermelho vivo bordado com as palavras "Doce Lar", vendendo animadamente pequenas caixas de seus famosos brigadeiros caseiros aos vizinhos que passavam. Rafael se aproximou da barraca modesta, ignorando completamente a expressão de choque que atravessou o rosto de Larissa no instante em que seus olhos se encontraram. Sem dizer uma única palavra de cumprimento, tirou a carteira de couro e anunciou com firmeza que queria comprar todos os doces que ela tivesse na mesa. Larissa cruzou os braços desafiadoramente, recusando-se a aceitar o dinheiro, argumentando que ainda tinha quase 78 docinhos e que ninguém precisava comprar tanto chocolate assim num único dia. Rafael se apoiou na mesa de madeira, exibindo um sorriso charmoso e persistente, dizendo que estava incrivelmente com fome e absolutamente não sairia da feira até que ela vendesse todo o seu estoque. "Por que você está fazendo isso, Rafael?" Ela finalmente perguntou, a voz tremendo levemente de emoção contida, lembrando-o de que o pai dele deixara bem claro que deveriam ficar bem longe um do outro. Rafael suspirou profundamente, olhando diretamente nos olhos lindos dela, e confessou que não se importava mais com as regras rígidas do pai, sua herança corporativa ou o julgamento da alta sociedade. "Passei a última semana percebendo que estou completamente infeliz sem você", disse com sinceridade, admitindo que trocaria toda a sua fortuna só para ouvi-la rir mais uma vez. Larissa sentiu os muros protetores altos ao redor do seu coração começarem a desmoronar. Tocada pela honestidade crua e pela vulnerabilidade inegável irradiando do bilionário normalmente contido, para provar sua dedicação completa, Rafael a convidou para o exclusivíssimo baile beneficente de Réveillon como sua acompanhante oficial, um evento amplamente divulgado onde estaria presente toda a elite da cidade. Larissa hesitou, apavorada com a ideia de ser humilhada de novo por gente como Vanessa, apontando que não tinha um vestido de grife, nem a etiqueta refinada exigida para uma ocasião tão glamourosa. Rafael estendeu a mão gentilmente pela mesa, segurando a mão macia dela, prometendo que jamais deixaria ninguém desrespeitá-la de novo e que queria que o mundo inteiro soubesse que ela era sua companheira. Insistiu que ela não precisava de um vestido de grife, porque sua beleza natural e espírito genuíno
Valiam muito mais do que qualquer tecido caro que dinheiro pudesse comprar. Depois de um longo momento de reflexão contida, Larissa finalmente concordou em ir ao baile, mas com a condição estrita de que iria inteiramente como ela mesma, sem maquiagens caras ou joias emprestadas. Rafael riu com puro alívio, concordando alegremente com todas as condições teimosas dela, sentindo um peso enorme sair de seus ombros cansados pela primeira vez em semanas. Pegou as caixas pesadas de doces que tinha comprado, prometendo buscá-la exatamente às 9 da noite no dia da grande celebração. O coração disparado de nova esperança. Enquanto Rafael se afastava dirigindo da feira movimentada, Larissa viu o carro dele desaparecer ao longe, sentindo uma doce e persistente sensação de empolgação pelo belo futuro que finalmente tinham coragem de lutar por conquistar. O tão aguardado baile beneficente de Réveillon chegou, enchendo o grande salão do hotel mais luxuoso da cidade, com lustres de cristal cintilantes, arranjos florais elaborados e uma elegante orquestra clássica. Rafael estava perto da entrada principal, ajustando nervosamente a gravata de seda cara, esperando ansiosamente Larissa chegar, enquanto Guilherme o provocava dizendo que ele parecia mais apavorado do que um operador de bolsa no primeiro dia de trabalho. Quando Larissa finalmente atravessou as portas duplas, o salão inteiro pareceu prender a respiração, hipnotizado pela graça inegável e pela beleza natural e sem esforço dela. Ela usava um deslumbrante vestido verde esmeralda que tinha costurado com as próprias mãos, completamente sem maquiagem pesada ou diamantes chamativos. Ainda assim, ofuscava sem esforço todas as socialites ricas do salão enorme. Rafael caminhou até ela, completamente hipnotizado, segurando sua mão e conduzindo-a orgulhosamente pelo mar de aristocratas cochichando, apresentando-a aos seus sócios de negócios mais importantes. Uma socialite arrogante e coberta de joias chamada Juliana se aproximou deles com um sorriso falso e condescendente, tentando envergonhar Larissa ao perguntar em voz alta de qual família rica e proeminente ela vinha. Larissa sorriu calorosamente, totalmente indiferente, e declarou com orgulho que vinha de uma longa linhagem de padeiras e faxineiras trabalhadoras, fazendo Juliana engasgar de puro descrédito. Quando Juliana tentou insultá-la ainda mais, Larissa desferiu uma resposta afiada e inteligente sobre o vazio de usar joias caras enquanto falta decência humana básica, deixando a mulher esnobe completamente sem palavras e humilhada. Rafael olhou para Larissa com profundo espanto, percebendo mais uma vez que sua independência feroz e autoestima inabalável eram as coisas de que ele mais gostava nela. Conforme a noite avançava rumo à meia-noite, Rafael a levou para longe do salão lotado, até um terraço tranquilo e amplo com vista para o horizonte brilhante e mágico da cidade. Sob as cores explosivas e vibrantes dos primeiros fogos de artifício iluminando o céu escuro, Rafael a puxou para perto, confessando que ela era a melhor coisa que já tinha acontecido em sua vida previsível. Larissa sorriu, envolvendo os braços em volta do pescoço dele, e trocaram um beijo profundo e apaixonado, deixando o barulho alto da cidade em festa se transformar num fundo tranquilo e bonito. O momento perfeito e romântico foi rudemente interrompido por uma palma lenta e sarcástica vinda das sombras do terraço, revelando Vanessa Andrade parada ali, num vestido carmesim impactante. Que comovente! Vanessa provocou com escárnio, saindo para a luz, antes de virar o olhar venenoso para Larissa e acusá-la de arquitetar um plano magistral para roubar a fortuna enorme de Rafael. Você não passa de uma oportunista calculista, cuspiu Vanessa, alegando que Larissa só estava interessada em garantir um estilo de vida luxuoso e abandonaria Rafael no instante em que suas contas bancárias secassem. Larissa se virou para Rafael, esperando totalmente que ele defendesse sua honra na hora. Mas por uma fração minúscula de segundo, o bilionário hesitou, uma sombra breve de dúvida atravessando seu rosto expressivo. Aquela fração de segundo de hesitação foi o suficiente para destruir completamente a confiança frágil de Larissa, partindo seu coração em 1000 pedaços irreparáveis ali mesmo, no terraço gelado. Você acredita mesmo nela? Larissa sussurrou, a voz tremendo de decepção profunda, percebendo que, no fundo,
Rafael ainda temia que as pessoas só o quisessem por sua riqueza imensa. Sem esperar pelas desculpas desesperadas dele, ela deu meia volta e fugiu do terraço, correndo pelo salão lotado e para fora, na noite gelada de inverno, deixando Rafael parado, completamente paralisado por suas próprias inseguranças tolas. 3 dias miseráveis depois, Larissa participou de uma modesta festa comunitária de bairro, tentando desesperadamente se distrair com música animada, crianças rindo e a presença reconfortante de sua vizinha gentil, Dona Lúcia. Para seu completo choque, Rafael de repente apareceu na reunião comunitária, vestindo jeans simples e uma camisa lisa, parecendo totalmente fora de lugar, mas determinado a reconquistá-la. Em vez de fazer uma cena grandiosa e arrogante, ele silenciosamente arregaçou as mangas e foi direto para a cozinha dos voluntários, assumindo a pilha enorme de pratos sujos de um voluntário adolescente excêntrico chamado Tiago. Por horas, Rafael esfregou panelas e frigideiras, serviu comida aos idosos e riu com as crianças do bairro, provando a Larissa, através de puro esforço humilde, que estava disposto a se dedicar de verdade. Dona Lúcia cutucou Larissa gentilmente, apontando que um homem rico disposto a estragar seus sapatos caros e lavar louça numa festa comunitária era um homem que realmente valia a pena manter por perto. Larissa finalmente se aproximou dele na pia, entregando-lhe um pano seco, perguntando exatamente o que ele achava que estava tentando provar fazendo trabalho manual no bairro dela. "Estou provando que pertenço a qualquer lugar onde você esteja", respondeu Rafael com sinceridade, pedindo desculpas profusamente por sua hesitação tola no terraço, explicando que era sua própria insegurança profunda, não falta de fé no coração puro dela. Larissa olhou em seus olhos sinceros, vendo o remorso genuíno e o amor inabalável brilhando através deles, e finalmente deixou ir sua raiva persistente, puxando-o para um abraço acolhedor e perdoador. Sua reconciliação alegre foi interrompida abruptamente quando o celular de Rafael tocou com notícias catastróficas de Guilherme. Um vazamento enorme de documentos altamente confidenciais tinha acabado de acontecer, ameaçando destruir a maior fusão da empresa. A sala de reuniões corporativa estava em estado de caos absoluto e sem precedentes quando Rafael finalmente chegou, com executivos desesperados gritando uns por cima dos outros e projeções financeiras desastrosas piscando nas telas enormes. Ricardo Castro estava sentado na cabeceira da longa mesa de mogno, o rosto carregado de fúria, culpando imediatamente as recentes distrações de Rafael pela violação de segurança catastrófica que ameaçava arruinar o legado da família. Em vez de recuar como costumava fazer, Rafael se manteve incrivelmente firme, encarando o pai intimidador com uma determinação feroz e inabalável que silenciou instantaneamente toda a sala em pânico. "Nós não vamos nos esconder nem mentir para sair dessa crise", declarou Rafael com firmeza, insistindo que resolveriam o problema enorme com transparência absoluta e sem precedentes, independentemente do custo financeiro temporário. Bem quando Ricardo estava prestes a explodir de raiva com o desafio do filho, as pesadas portas da sala de reuniões se abriram e Larissa entrou confiante, carregando uma grande caixa de papelão cheia de seus doces caseiros. Ela ignorou completamente os olhares atônitos dos executivos poderosos, pousando a caixa e anunciando alegremente que ninguém conseguia resolver uma crise corporativa de estômago vazio. Depois de distribuir os doces, ouviu atentamente a explicação apressada sobre os documentos vazados, formulando rapidamente um plano brilhante e ousado que deixou toda a sala olhando para ela em completo espanto. Larissa sugeriu que, já que a empresa rival tinha perdido toda a confiança, precisavam expor publicamente o verdadeiro traidor na próxima reunião conjunta do conselho, e ela sabia exatamente como armar a armadilha perfeitamente. Durante a reunião conjunta extremamente tensa e de alto risco naquela tarde, Vanessa Andrade estava sentada com ar convencido junto aos executivos da empresa rival, completamente alheia à armadilha enorme montada cuidadosamente para ela. Larissa entrou de repente na sala, usando um terno de negócios afiado emprestado e óculos falsos de leitura, apresentando-se em voz alta como uma auditora externa independente contratada para investigar a grave violação de segurança. Interpretando o papel com perfeição,
Larissa projetou evidências digitais inegáveis na tela enorme, revelando uma série de e-mails ocultos e registros telefônicos criptografados que rastreavam definitivamente os documentos vazados diretamente até Vanessa. A sala inteira explodiu em exclamações de choque quando a prova inegável foi exposta, mostrando que Vanessa tinha sabotado maliciosamente a fusão por puro rancor vingativo contra Rafael. Pega completamente em flagrante, incapaz de negar a esmagadora evidência digital, Vanessa perdeu totalmente a compostura, gritando furiosamente para Rafael e Larissa, enquanto os seguranças a seguravam firmemente pelos braços. Ricardo Castro se levantou lentamente, um raro olhar de respeito genuíno atravessando seu rosto severo, ao demitir oficialmente Vanessa e ordenar que fosse escoltada para fora do prédio imediatamente. Os executivos da empresa rival, profundamente impressionados com o compromisso de Rafael com a transparência radical e a execução brilhante de Larissa, concordaram imediatamente em retomar as negociações da fusão enorme, salvando o império corporativo. Enquanto a sala de reuniões se esvaziava lentamente, Ricardo se aproximou de Larissa, oferecendo um aceno rígido, mas sincero, de profunda gratidão, finalmente reconhecendo que ela era muito mais do que uma simples faxineira. Na manhã seguinte, Larissa recebeu um telefonema inesperado e transformador de uma renomada empresa local de investimentos que tinha ouvido os boatos sobre sua atuação ousada e brilhante na reunião corporativa. A empresa, extremamente impressionada com sua ousadia, inteligência e súbita visibilidade pública positiva, ofereceu-se para fornecer todo o capital financeiro necessário para abrir o Café dos Sonhos que ela tanto esperava, em seu próprio bairro. Tomada de pura alegria e descrença, Larissa compartilhou animadamente a notícia incrível com Rafael, que a abraçou com força, recusando-se a levar qualquer crédito e insistindo que ela tinha conquistado aquela oportunidade enorme sozinha, por mérito próprio. Nos meses seguintes, Larissa colocou o coração e a alma inteiros na reforma de uma antiga loja de esquina na Penha, transformando-a no centro comunitário caloroso e acolhedor que sempre imaginara. Um ano depois, numa véspera de Natal com chuva fina, o Café Docilar finalmente abriu suas portas, repleto do aroma delicioso de café fresco, bolos de canela doces e brigadeiros ricos de chocolate. O espaço aconchegante fervilhava de vida, lotado de vizinhos felizes, incluindo a sempre solidária Dona Lúcia e Tiago, o adolescente excêntrico que Larissa contratara com alegria como seu primeiro barista oficial. Larissa estava atrás do balcão de madeira, vestindo seu avental florido característico, radiante de orgulho enquanto servia bebidas quentes e observava a comunidade vibrante se reunir no belo espaço que ela criara. Bem quando a noite festiva chegava ao ápice, a porta da frente tilintou alegremente, e Rafael entrou, vestindo um casaco de inverno elegante e segurando um buquê perfeito e intacto de belas margaridas brancas. Ele caminhou direto até ela, ignorando completamente o salão lotado, os olhos brilhando com um amor profundo e sincero que fez o coração de Larissa disparar de alegria. Rafael segurou as mãos dela, ajoelhando-se lentamente bem no meio do café movimentado, fazendo toda a sala mergulhar num silêncio contido e expectante. Ele falou lindamente sobre como ela o tinha resgatado de uma vida fria e vazia, ensinando-o o verdadeiro valor da conexão humana, antes de finalmente pedi-la em casamento. Com lágrimas de pura e genuína alegria escorrendo pelo rosto, Larissa gritou um sim retumbante, puxando-o para cima num beijo apaixonado, enquanto o café inteiro explodia em aplausos ensurdecedores e alegres. Enquanto a sala inteira explodia em aplausos alegres, ficou lindamente claro que a verdadeira riqueza nunca se encontra em coberturas solitárias ou impérios corporativos frios. Os tesouros mais profundos da vida costumam estar escondidos nos momentos mais simples, disfarçados de uma xícara de café compartilhada ou de uma palavra tranquila de conforto. Passamos a juventude perseguindo grandes conquistas e acumulando coisas que não podemos levar conosco, esquecendo que, no fim da estrada, o único império que importa é aquele construído dentro do coração dos outros. Deixar o orgulho nos isolar é a maior das pobrezas, enquanto abrir as portas à gentileza inesperada de estranhos é a mais alta forma de coragem.
Muitos levam a vida inteira para entender que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas justamente a ponte que conecta nossas ilhas isoladas. Quando despimos os títulos, as contas bancárias e os ternos sob medida, somos todos apenas almas em busca de um lugar para pertencer. O verdadeiro lar nunca é um endereço físico. Ele se encontra inteiramente nos olhos das pessoas que fazem o silêncio ensurdecedor desaparecer e enchem nossos dias fugazes de um calor duradouro.